O momento da liturgia da palavra que eu transmito nos meus endereços telemáticos, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, YouTube, Instagram, @Paulo Roberto Maciel 6 /. Endereço geral, Paulo Roberto Maciel, Maciel, e você vai ao YouTube, Instagram, Facebook, blog. Eu transmito sempre de forma antecipada, para ser um ajudador dos presidentes de celebrações da palavra, celebrações eucarísticas, grupos de oração e os fiéis em geral. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 21 de abril de 2026, terça-feira, terceira semana da Páscoa do Senhor Jesus, na Igreja Católica Apostólica Romana. O ano litúrgico é o A. A cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme eu estou exemplificando aqui. Eu sou leitor e animador litúrgico na Igreja Central em Colatina, Espírito Santo. No rito, temos a missa própria com o prefácio da Páscoa. A primeira leitura é a leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 51. Capítulo 7, versículo 51. Até ao capítulo 8, versículo 1a. É a história de Estevão, hein? Naqueles dias Estevão disse ao povo, aos anciãos e aos doutores da lei: homens de cabeça dura, insensíveis e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resististes ao Espírito Santo, e como vossos pais agiram, assim fazeis vós. A qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram aqueles que anunciavam a vinda do justo, do qual agora vós vos tornastes traidores e assassinos. Vós recebestes a lei por meio de anjos e não a observastes. Ao ouvir essas palavras, eles ficaram enfurecidos e rangeram os dentes contra Estevão. Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. E disse: estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles, dando grandes gritos e tapando os ouvidos, avançaram todos juntos contra Estevão. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto o apedrejavam, Estevão chamou por Deus, dizendo: Senhor Jesus, acolhe o meu espírito. Dobrando os joelhos, gritou com voz forte: Senhor, não os condenes por este pecado. E ao dizer isto, morreu. Saulo era um dos que aprovavam a execução de Estevão. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora é o salmo de resposta, o salmo responsorial, é o número 30 na Bíblia Vulgata e 31 na de Jerusalém, versículos 3º CD ao 4º, 6º AB e 7º B e 8º A, 17, 21 AB, refrão 6º A. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Repitamos: em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve. Sim, sois vós a minha rocha e fortaleza. Por vossa honra orientai-me e conduzi-me. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Quanto a mim, é o Senhor que me confio. Vosso amor me faz saltar de alegria. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo e salvai-me pela vossa compaixão. Na proteção de vossa face os defendeis bem longe das intrigas dos mortais. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Repitamos: em vossas mãos, Senhor, entrego meu espírito. Agora vamos ao Evangelho escrito por São João Apóstolo, capítulo 6, versículos do 30 ao 35. Aleluia, 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 aleluia. Eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá fome. Assim nos fala o Senhor. Aleluia, aleluia,
aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, purificai, Senhor, minha mente, meus lábios e meu coração para acolher vossa palavra e que ela produza frutos na minha vida. Naquele tempo, a multidão perguntou a Jesus: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está na Escritura: pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, purificai, Senhor, minha mente, meus lábios, meu coração para acolher vossa palavra e que ela produza frutos bons na minha vida. Olha, Jesus associa sua imagem ao maná que saciou o povo no deserto. Jesus é o pão que dá a vida verdadeira, a vida eterna. E na história do Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos do 51 ao 1º do capítulo 8, antes de morrer apedrejado, Estevão denuncia a falta de fé dos judeus, que ao longo da história sempre rejeitaram seus profetas. Israel tem um histórico de resistência denunciado por Estevão, Santo Estevão, que é um proto-mártir, o primeiro mártir da Igreja Católica. Esta mesma resistência em viver a palavra de Deus é constatada em nossas comunidades. Devemos ser mais fervorosos ao demonstrar nossa fé, vivendo os princípios cristãos. No livro Palavra e Vida temos também uma meditação, uma explicação de João, capítulo 6, versículos do 30 ao 35. Vejamos o que está escrito. O Espírito está sobre nós hoje em dia, nos esclarecendo. Assim como o Espírito também, o Espírito Santo, desceu sobre os apóstolos no início da vida cristã, no início da igreja. O capítulo 6 do Evangelho de João é rico em frases e afirmações que deveriam estar sempre presentes na memória dos cristãos. Algo que levemos sempre conosco, pois por acaso podemos precisar. Aquele que vem a mim não passará fome. Falta-nos decidir onde precisamos colocar o centro de nossas vidas. Quando os acontecimentos ou as preocupações chegarem acima de nossa cabeça, uma dessas frases pode servir de salva-vidas, para que o urgente não nos impeça de ver o importante. O livro Dia a Dia com o Evangelho também tem uma explicação sobre João 6, versículos do 30 ao 35. Aqui diz o seguinte: o maná, o pão que veio do céu, foi dado ao povo faminto no deserto como ato benevolente de Deus, quando os hebreus saíram cativos do Egito. Então o maná foi dado no deserto. Mas o maná satisfazia apenas necessidade temporal. O maná satisfazia necessidade temporal. Jesus oferece muito mais, ao dar o alimento capaz de apagar para sempre as necessidades mais profundas de toda a pessoa e da sociedade. Este alimento é ele mesmo, em pessoa. Como nós comungamos, nós católicos, recebemos a pessoa de Jesus, corpo, alma, divindade, sangue. Jesus é o grande dom entregue pelo Pai à humanidade que caminha tateando pelas estradas do mundo. Jesus é o verdadeiro sinal de amor de Deus. O caminho único que leva ao céu, leva ao Pai, à vida eterna,
depois dessa passagem peregrina pela terra, com fé esclarecida e viva disposição para aderir a Jesus, devemos fazer ecoar em nossas liturgias e no íntimo de cada um de nós o pedido pelo pão celeste. Senhor, dai-nos sempre desse pão. A Eucaristia. Santos do dia 21 de abril, estes fizeram isto, procuraram sempre o pão da vida, que é a Eucaristia. Santo Apolônio, filósofo e mártir romano, é santo do dia 21 de abril. Morreu em 185, olha, no início da igreja. Ano 185 é o da sua morte. Foi um cidadão romano eminente. Foi denunciado como cristão e fez, ante o prefeito Perênio e o Senado de Roma, uma insígnia apologia do cristianismo. Depois confirmou com seu sangue o testemunho de fé. De acordo com o site do Vaticano, Apolônio foi martirizado em 185 sob o imperador Cômodo. Uma das coisas que se recorda deste mártir foi a sua derradeira oração diante do prefeito pretoriano Perênio. Não em prol da sua defesa pessoal, mas fez uma verdadeira apologia sobre o cristianismo, pontual e poética, que lhe custou a vida. Santo do dia 21 de abril, Santo Anselmo. Sabe quem foi Santo Anselmo? Arcebispo de Cantuária e doutor da igreja. Tem uma história muito bonita dele aqui. De acordo com o site do Vaticano, Anselmo nasceu em Aosta, na Itália, no século XI, 1103, e viveu entre a França e a Inglaterra. Foi um monge beneditino e arcebispo de Cantuária. Fundador da teologia escolástica, também tinha o carisma de um grande pastor de almas. Anselmo, em 1720, foi proclamado doutor da igreja e é celebrado pela Igreja Católica em 21 de abril. Portanto, é a data dele, é a data da comemoração de sua vida, de seu nome, de sua participação na evangelização. Uma noite, quando Anselmo ainda era criança, sonhou que Deus o convidava para ir sobre os cumes dos Altos Alpes, onde lhe daria um pão puríssimo para comer. Desde então, sua vida foi voltada a elevar a mente à contemplação de Deus. Nascido no seio de uma família nobre, sofreu contrastes com o pai, um homem envolvido com os prazeres da vida, do mundo, que o impediu de entrar logo para a ordem beneditina, a fim de evitar a dispersão do patrimônio familiar. Diante da oposição paterna, Anselmo, aos 15 anos, adoeceu pela decepção. Ao recuperar a saúde, decidiu ir para a França e se deixou levar pela dissipação moral. Após 3 anos, teve um encontro providencial com Lanfranco de Pavia, prior da abadia beneditina de Bec, na Normandia, que reanimou sua vocação. Finalmente, aos 27 anos de idade, Anselmo pôde entrar para a ordem monacal e ser ordenado sacerdote. Em 1063, tornou-se prior do mesmo mosteiro de Bec, onde demonstrou ser um educador dócil, mas determinado. Lanfranco de Pavia, ao tornar-se arcebispo de Cantuária, pediu-lhe ajuda para reformar a comunidade eclesial local devastada por invasores normandos. Anselmo então transferiu-se para a Inglaterra, onde se dedicou à nova missão. Com a morte de Lanfranco, foi seu sucessor em Cantuária, recebendo a ordenação episcopal em 1093. Apoiou com coragem a independência do poder espiritual do poder temporal, defendendo a igreja das ingerências políticas. Esta sua atitude custou-lhe 2 exílios da sede de Cantuária, para a qual retornou definitivamente apenas em 1106. Anselmo faleceu em 21 de abril de 1109 e seus restos mortais foram sepultados na Catedral de Cantuária. Como fundador da teologia escolástica, a tradição cristã atribuiu-lhe o título de doutor magnífico, porque foi grande o seu desejo de aprofundar os mistérios divinos através de 3 etapas: a fé como dom gratuito de Deus, a experiência ou encarnação da palavra na vida diária e o conhecimento ou intuição contemplativa. Eis uma afirmação de Anselmo: Senhor,
eu não tento penetrar na vossa profundeza, porque nem posso comparar meu intelecto com ela. Olha que coisa bonita. Senhor, eu não tento penetrar na vossa profundeza, porque nem posso comparar meu intelecto com ela. Porém, queria entender, pelo menos até certo ponto, a vossa verdade, que meu coração acredita e ama. Eu não procuro entender para acreditar, mas acredito para entender. Santo Anselmo, hein? As principais obras, o monólogo e o colóquio, demonstram a existência de Deus, respectivamente, a posteriori e a priori, e pretendem reafirmar que Deus é o ser do qual não se pode imaginar um maior. Por outro lado, a grande coleção de epístolas de Anselmo revela sua atuação e o seu pensamento político, sempre inspirados no seu amor pela verdade, pela retidão e honestidade episcopal, longe dos condicionamentos temporais dos oportunismos. Em 1163, o Papa Alexandre III concedeu ao falecido Anselmo a elevação do corpo, um ato que naquela época correspondia à canonização. Em 1720, o Papa Clemente XI o proclamou doutor da Igreja. Que história bonita, hein? Agora vamos a outro santo. 21 de abril. Santo Anastácio, o Sinaíta, é do dia 21 de abril, foi um abade, morreu no ano 700. Natural da Palestina, foi eleito abade do mosteiro de Monte Sinai, onde lutou contra o monofisismo e escreveu várias obras de polêmica e de exegese. Santo do dia 21 de abril é São Meurúbio, abade, morreu em 722. Em Applecross, em Applecross, na Inglaterra, fundou um mosteiro de missionários, de onde difundiu durante 50 anos a luz da fé ao povo da região. Santo do dia 21 de abril, São Conrado de Parzão, Birndorfer. É conhecido popularmente como São Conrado de Parzão. Foi um religioso, morreu em 1891, jovem de rica família da Baviera, Alemanha, fez-se capuchinho e exerceu durante mais de 40 anos a humilde função de porteiro do convento. Santo do dia 21 de abril é São Romão Adame, presbítero, ou seja, padre, e também mártir. Morreu em 1927. Exerceu clandestinamente seu ministério sacerdotal até ser descoberto e fuzilado em Noxtlan, no México. Bem-aventurado do dia 21 de abril é o beato Bartolomeu Cerveri, presbítero e mártir, ou seja, padre e mártir. Morreu em 1466. Foi um religioso dominicano, assassinado por hereges valdenses quando viajava para Cerveri, na Itália. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde as nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo: sim, não ou espere. Qualquer das 3 devemos acatar, afinal de contas vem de Deus, que é onisciente, sabe tudo, é o Criador do universo, é onipotente, é onipresente. Se for um não que você receber, aceite, acate. Eu sei que é difícil. Eu também recebi muitos não de Deus e recebo até hoje. Na hora que a gente recebe o não de Deus, a gente percebe. Fica realmente numa posição difícil, só que a gente tem que acatar, porque Deus é onisciente, sabe tudo. Eu recebi muitos nãos de Deus no passado, não entendi na hora, mas depois eu fui entender. Porque se eu tivesse recebido sims, talvez não estivesse mais aqui. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco, vós que morrestes por mim na cruz e ressuscitastes. Crê em Jesus como Deus, seja batizado e arrependa-se dos seus pecados. E nos encontraremos na vida eterna.